Capítulo 17. Uau! Agora a Tabita estava com inveja de Bunny. Deve ter sido ótimo passar uma semana inteira com Jesus, aqui em Cafarnaum. Tenho que fazer as mesmas coisas, tudo de novo, até achar que vou ficar doidinha. Carregar água do poço, moer trigo e cevada para fazer farinha, assar pão, escolher feijão, lentilha e grão de bico. Para o ensopado, ajudar as criadas a esfregar as roupas no dia de lavar, varrer o pátio ou bordar, quanto mamãe vê que não tenho nada mais para fazer. Ela suspirou e revirou os olhos, mas Bunny não estava prestando atenção. Você precisa ouvir as histórias que Jesus contou. Ele interrompeu. Tabita gostava muito de Bunny e, sem dúvida, apreciava as histórias, mas às vezes ela falava demais, sem deixar ninguém mais falar e sem ouvir o que a outra pessoa tentava dizer. E Jesus falou sobre as coisas da vida de cada dia. Bunny continuou. Situações que pessoas como nós entendam e sobre as pessoas com quais interesse. Falou sobre trigo e erva daninha e todos os tipos de solo, e sobre como a agricultura pode ser comparada ao reino de Deus. Falou sobre semente de mostarda, as menores de todas, e as comparou com a fé, porque elas crescem até ficar do tamanho de uma árvore. Ah, e gostei das histórias que Jesus contou sobre pescaria, disse Bunny, entusiasmado. Ele falou sobre redes para pescar todo tipo de peixe. Alguns são bons para se comer e alguns não são comestíveis. Bunny acelerou seu relatório, como se temesse que Tabita tentasse interrompê-lo dizendo algo. E ela teria tentado, mas não sabia que era inútil. Neste momento, ela só queria saber mais sobre Jesus. As melhores histórias entre todas foram as que Jesus contou sobre achar tesouros. Os olhos de Bunny se iluminaram. Ele intitulou uma delas como A Pérola de Grande Preço. Foi uma história muito legal, como também a do homem que encontrou um baú de tesouros enquanto arranhava o carro do seu patrão. Ele ficou muito eufórico, mas sabia que não podia levá-lo porque não lhe pertencia, e assim o cobriu de novo. Depois foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele pedaço de terra, a fim de poder ficar com o tesouro. Bunny olhava longe. Bem, que eu queria ser a pessoa que encontrou a caixa de tesouro. Ah, Bunny, é só uma história, Tabita riu. Não é, disse Bunny, com uma expressão séria no rosto. As histórias que Jesus contou são verdadeiras. São todas sobre o reino de Deus e sobre como ele fica à nossa procura. Tabita nem acreditava no fato de Bunny parecer um pregador naquela manhã. Ele era um menino diferente agora, mais maduro ou coisa parecida. Embora ela desejasse que ele a deixasse falar de vez em quando, mas acima de tudo, ela só gostaria de ter estado lá para ouvir Jesus também. Bunny era privilegiado. No dia seguinte, enquanto Tabita ajudava sua mãe a preparar-se para o casamento de um primo, Bunny passou por ali, quase sem fôlego. Jesus vai sair pelo mar de Galileia hoje à noite, e nossos barcos de pesca vão com ele. Tabita ficou enciumada. Mas o que poderia fazer? Ela vivia num modo feminino de cozinhar, cuidar de casa e ir ao poço de cidade. Ela pensou nisso o dia todo, desejando fazer parte daquela experiência que Bunny aguardava. No fim da tarde, quando saiu a fim de buscar no poço o suprimento de água para a noite, Tabita parou junto ao trocadouro de pesca. Bunny assinou para ela, enquanto ajudava seu pai a carregar para dentro do barco as linhas de pesca, redes e cordas. Joel também estava lá com o pai dele. As esposas dos pescadores acondicionavam cestos de alimento e odres de água sobre os bancos de pequenos barcos de pesca. Muitos servos e auxiliares se viam reunidos com o objetivo de ver a partida dos pescadores. Mas onde estava Jesus? Ele seguiria em direção ao mar, como Bunny havia dito? Ou algo o deveria, como aconteceria com frequência? Não demorou muito. Bunny voltou à praia a fim de comprar um pouco mais de pão para a viagem. Tabita pôs o cântaro de água no chão e foi ao mercado com ele. Uma senhora idosa ofereceu os dois um pedaço de peixe seco. Muito obrigada, Tabita agradeceu, comendo a porção com apetite. Estou com fome. Mamãe e eu trabalhamos tanto hoje, os preparativos para o casamento, que não tive tempo de me alimentar. Eu agradeço, disse Bunny diante do peixe que a velhinha ofereceu virando-se para voltar aos barcos. Estou cansado de cheiro do peixe.
Tabita ouviu uma comoção na estrada que vinha da pé de saída, e imaginou que aquilo estava relacionado com Jesus. Dito e feito, ali vinham os de seus discípulos, agora eram 12, viajando com o Rabi por onde quer que ele fosse. Nesse momento, agrupavam-se ao redor de Jesus, abrindo o caminho para ele passar. Atrás vinha a multidão de observadores, os curiosos, os desesperados, os simplesmente necessitados, sempre chamando por um momento com Jesus. Ao fizerem uma curva na estrada, Tabita viu o Rabi, que parecia estar sem pressa, e não se deixava afetar pela multidão que o apertava. Ele vestia a mesma túnica branca e o manto azul com o capuz que sempre usava. Alguns diziam que eram as únicas roupas que ele possuía, e ela se indagava se seria verdade. Como pode ser que um rabi importante na Galileia tenha apenas um traje? Os homens às vezes são assim, pensou Tabita. Jesus é conhecido especialmente por seu gosto simples. Então, Tabita notou um homem bem vestido correndo na direção da multidão, vindo de uma travessa. Era Magdiel, um mercador importante e líder na cidade de Cafarnaum. Ele tentava abrir caminho por meio das pessoas, mas como sempre, estava cercado por Jesus por todos os lados. O que ele está fazendo aqui? Tabita queria saber. Teria comprado alguns barcos de pesca? Ele bem podia fazer isso. Tabita sempre se sentia bem quando viu Magdiel nas ruas de Cafarnaum. Ele era um autêntico cavalheiro, genuinamente cortês e sempre bem vestido, com roupa de seda púrpura. Tabita procurou um lugar mais alto, de onde pudesse ter uma vista melhor. Ao ver ali perto um enorme vaso de argila virado com a boca para baixo, subiu nele. A essa altura, Magdiel já havia chegado ao centro da multidão. Mas o que eles desejavam? Depois de Jesus, era o homem mais importante no país. Ela acreditava que havia algum motivo para que os dois homens não tão influentes estivessem no mesmo lugar e ao mesmo tempo. A garota tinha razão. De súbito, Magdiel fez algo surpreendente. Caiu de joelhos diante de Jesus, no pó da rua. Para um camponês ou um homem do povo, seria algo de se esperar. Não seria nem mesmo incomum que a filha de um homem rico demonstrasse esse respeito. Mas para um rico, mercador e líder da cidade, aquilo causou um impacto. Todos na multidão ficaram quietos quando viram essa demonstração de respeito e reverência. Bom, mestre, que farei para dar a vida eterna? Magdiel perguntou de novo, humilde. Um murmúrio de surpresa se espalhou pela multidão, e a própria Tabita achou que se tratava de uma pergunta estranha, e não de alguém tão favorecida por Deus. Magdiel era riquíssimo. Alguns diziam ser ele ainda mais rico que o pai de Tabita. Entrando na faixa dos 30 anos, Magdiel era um comerciante bem-sucedido na área de trajes e acessórios importados das cidades costeiras de Tiro e Sidom. Sua rede de lojas ao norte e sul da Galileia o haviam tornado o mais próspero mercador nessas regiões. Ele possuía várias propriedades de terra ao redor de Cafarnaum, nas quais havia plantações de cevada e trigo, vinhedos e pomares de oliveiras e romãs. Também tinha um rebanho de cabras, mais de 200 cabeças, e cada uma o tornava infinitamente rico aos olhos de aldeões. Além disso, era um estimado governante do conselho municipal e na sinagoga, uma honra que quase nunca se concedia a um homem da sua idade. Afinal, por que Magdiel fez uma pergunta como essa? Tabita estava curiosa. Todos sabiam que a riqueza era uma bênção de Deus. Um homem com o padrão social de Magdiel já não tem lugar garantido no reino de Deus. Jesus olhou com atenção para Magdiel, como se procurasse algo nos profundos olhos cinzentos do jovem. Por que você me chama bom? Perguntou ele. Só existe um que pode ser legitimamente chamado bom, e esse é o Pai do céu. Magdiel concordou com a cabeça e deu a impressão de querer dizer algo, mas aí parou. Você conhece os mandamentos? Continuou Jesus. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não mentirás, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe? Sim, mestre. Magdiel falou, por fim, ainda com a cabeça inclinada. Tudo isso tenho feito desde menino.
Seu rosto conversava aquela expressão, como se ele sentisse que ainda havia algo que lhe faltava, como se houvesse algo, mas que ele devia fazer a fim de garantir para si um lugar no céu.